Bom, pessoal, agora sobre o exercício. Esse aqui é um exercício de escala, né? Pra gente exercitar aquilo que tá que eu falei no vídeo anterior a respeito sobre o escalímetro. Então, é um exercício que vai usar o escalímetro e a lapiseira. Né? Eu vou fazer de caneta aqui, mas você vai fazer de lapiseira, porque se caso você precisar apagar e fazer de novo. Bom, o que o exercício pede? Informa as medidas dos objetos representados abaixo nas escalas indicadas. São 6 exercícios no total, em que eu tenho aqui vistas de determinados objetos, né? São representações, desenhos, por exemplo, aqui eu tenho um tanque, um sofá, uma bacia sanitária, uma árvore, um pandeiro. E aqui eu tenho uma planta de uma edificação. E ao lado dessa planta, a gente tem também aqui do lado desse desenho, né, a gente tem também aqui essas estruturas gráficas que a gente chama de cota, que é onde você tem que anotar a medida. Por exemplo, aqui é a medida da altura desse tanque, né, esse laboratório, né, de área de serviço, que é um laboratório de desenho do tipo antigo, vocês podem perceber aqui. E aqui eu tenho a profundidade dele. E aqui embaixo ele me dá a escala que ele pede para que ele indique em relação a esse desenho. Esse desenho está na escala de 1 para 20, que significa que ele está reduzido 20 vezes o tamanho real. Então, o que eu tenho que anotar aqui sobre essa estrutura, que são as cotas, inclusive eu vou deixar um documento sobre esse elemento, que é muito importante no Design Tech, a gente vai usar ele bastante, que são as cotas. Aqui tem uma maneira de cotar muito específica que o arquiteto usa em função do processo construtivo que a gente está acostumado, mas existe cota para todo tipo de objeto em função da sua construção. Mas ok, esse é um assunto que vocês vão aprofundar numa leitura mesmo, eu não vou fazer vídeo sobre isso não. Mas, veja bem, então o que você tem que fazer aqui? Ele indica 1 para 20, significa que você vai pegar seu escalímetro, a escala é essa, 20, e vai medir aqui. E medir significa entre essas linhas de cota, porque a linha de cota eu tenho aqui essa linha que a gente chama de linha de cota, e essa outra linha aqui, linha de chamada. Então tá aqui linha de cota, linha de chamada, certo? A linha de chamada sempre é perpendicular ao objeto e a linha de cota está sempre paralela ao objeto. Na linha de cota você vai colocar a medida. E entre a linha de cota, entre as linhas de chamada, eu tenho a medida que eu preciso aferir. Mas a gente não vai aferir na linha, a gente vai aferir direto no objeto. Então, veja aqui. Então, se essa linha chega até esse ponto significa a distância que eu vou medir é essa, de 20 até... Então, aqui está dando 2 metros e 20, mais ou menos. Então, vou anotar aqui 2 com letra técnica, né? E 20. A unidade de medida é metros, tá? E aqui, a profundidade... Ele está dizendo para mim aqui de 0 até... Ele está menor que 1 metro, né? Como vocês podem observar aqui, espero que está dando para ver. Né? Então, 1 metro, 50, 60 centímetros. Então, 0,60. O texto, pessoal, sempre vai ficar sobre a linha de cota, quando ele estiver na horizontal, e quando ele estiver na vertical, sempre do lado esquerdo. E a leitura é sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então tem que atentar para isso. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, essas escalas que tem no escalímetro, né? Então aqui 1 para 25. Vou fazer aqui, vou pegar a escala de 1 para 25. A medida total do meu sofá ali é... Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas vou pôr mais assim para vocês tentarem perceber. Total de largura é 98, não, 1,50 e 1,48.
1,48, 1,48 m. E as medidas intermediárias são... né? A gente pode fazer dividido por 3, né? E eu vou fazer o seguinte, 1,40... Esse aqui eu vou pôr 50, 50, vou arredondar. Porque nesse caso, como tem impressão, ele dá uma diferença, né? Então, e aqui vai ser 48. Ele dá uma distorcida quando imprime o desenho, né? Então, geralmente, essas medidas muito pequenas, ele dá uma distorcida. E aqui, eu tenho de profundidade desse sofá, de altura, né? Total, posso medir direto na linha ou no sofá, mas eu vou aqui na linha, que é o braço, na verdade, que ele está cotando do sofá. 60, não, aqui 60, 40, vou pôr 42 centímetros. Então, como aqui é na vertical, acima da linha de cota, né, do lado esquerdo, ali sempre, né, quando estiver na vertical, 42. E assim, pessoal, vocês vão fazendo no exercício. Essas escalas aqui, desse exercício e desse, são escalas usuais. Meu Deus, quase caiu. Mas tem escalas aqui, por exemplo, que não estão no escalímetro, que é o caso dessa aqui, da bacia sanitária, que está na escala 1/10. Eu não tenho, mas eu posso usar uma escala existente e fazer um raciocínio que é o seguinte. Se essa aqui é 1/100, e eu preciso 1/10... significa 1/100, 1 metro, não, 1/100 é essa medida. Se eu corto um zero e um zero de todo mundo, esse 1 metro vai virar 10 centímetros. E 1 metro não 1/10 é 10 metros não 1/100. Então, como assim, professor? Olha, eu vou usar essa escala que tem aqui e vou imaginar que eu cortei um zero. Então, a proporção mudou. Então, agora 1 metro virou 10 centímetros. Porque eu cortei um zero, a 10ª parte. Então... a 1/10 é usar 1/100, vou medir aqui a profundidade total dessa bacia sanitária que ele está medindo, 65, 60 e... aí agora a precisão fica o seguinte, né? Esse aqui é 10 centímetros, então é 1 centímetro, 66 centímetros. Então... certo? Mesma coisa aqui na 1/5. Eu tenho a escala de 1/50. Então, eu vou pegar aqui... ah, vai cair minha câmera. Quase caiu. Mas eu tô esforçando, gente, tô esforçando. 1/50, vou cortar um zero, significa que em 1 metro... terei 10 centímetros. Então, o diâmetro desse pandeiro, que é uma escala de 1/5, está dando 30 e um traço menor, 30, passa um traço menor, um traço médio, né? Aliás, um traço intermediário, segundo maior, segundo menor. Então, se aqui é 3,50 ou 35 centímetros, significa que isso aqui é 31, isso aqui é 30 centímetros e meio. Essa precisão aqui é isso? É 31, 32, 33, 34, 35. Então é 30 e meio, 0,30. Aí você põe assim, se a unidade de medida é metros, tá? Metros. É isso? 1/5, cortei um zero, então esse aqui virou 10 centímetros, não é 1 metro mais. Então 10, 20, 30. Se até aqui é 40 centímetros, 35, 36, 37. Vou pôr aqui de novo. Aliás, desculpa, 36, 37. É o contrário. Então 30... eu que dei uma forçada, mas na verdade pode ser 31. Vou até riscar, você não faz isso aqui não, você apaga, você vai fazer o seu de lápis. Então é 0,31. Certo? Bom, pessoal, vocês vão elaborar esse exercício, vão
imprimir, logicamente, depois vão fazer esse exercício de medir, colocar as medidas a lápis aqui, fotografar e colocar no Classroom o quanto antes, tá bom? E aí esse aqui já vai ter mais medidas, que isso aqui é muito importante pra vocês terem ideia do que tá fazendo, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.